Se Brizola fosse vivo, ele teria declarado voto no Lula, ele estaria apoiando o Ciro neste momento? Eu acho que teria apoiado o Ciro, mas já teria dito que não dá mais. Sabe? Eu conversei ontem com o Leonel Brizola Neto, neto do Brizola, e ele disse claramente: meu avô não esperaria o segundo turno. Meu avô já estaria apoiando Lula, porque sempre esteve, palavras dele, sempre esteve ao lado do Lula nos momentos mais difíceis. O discurso do Ciro é ruim, é ruim. Ele é professoral, ele é chato, ele não motiva a massa, sabe? E dizer que o voto em Lula não é no Lula, é contra o Bolsonaro, eu digo, mas ele está fazendo tudo para ajudar o Bolsonaro e nem isso ele consegue. Então, vamos pensar friamente o que o Ciro vai fazer de debate em 10 dias. Vai para a Globo, vai para o SBT, vai para o Ratinho, meteu o cacete no Lula. O Lula é como o bolo, quanto mais bate, mais cresce. Não, é que ele tá falando assim, Ciro tá fora do controle, como a senhora falou. Você acha que ele vai conseguir convencer ele num segundo turno, declarar voto a Lula? Ou ele vai continuar batendo no segundo turno? Não. Ele é uma bala perdida, o Ciro. Ele é uma bala perdida. Não sabe em quem vai atirar, quem ele vai ferir, quem ele vai matar. Então não pode, ele não vai desistir. Ele vai ser candidato até o fim. Ele não pensa nas consequências que ele pode provocar no país. Ele quer manter sua presença, não sei, uma vaidade, egocentrismo, eu não sei o que acontece com ele. Não é um candidato profissional, um cara que diz o seguinte: não, eu estou aqui para defender o meu país. Chega uma hora que a gente tem que votar naquele que pode fazer alguma coisa para derrubar o Bolsonaro. Ele não pode, ninguém mais pode. Então, tem que votar no Lula. Hoje, o que a ONU fez foi algo inédito na história da democracia brasileira. Colocou um comunicado de 8 relatores da entidade, isso acaba de sair há meia hora, dizendo de uma forma muito clara que teme pelas eleições no Brasil e faz algo muito parecido ao um ex-presidente brasileiro, que não fala o nome do candidato, já viu isso há poucos minutos aí com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, não falando em quem votaria, mas pedindo o não voto a uma determinada, vamos dizer assim, linha de pensamento. O que o comunicado da ONU faz nesta quinta-feira é algo muito similar, dizendo que cabe às autoridades brasileiras respeitarem o resultado das urnas, que critica os ataques contra o sistema eleitoral, contra o judiciário, e diz, de uma forma muito clara, que teme justamente a violência na eleição, inclusive colocando a palavra terror sobre a população. É uma nota absolutamente inédita, pelo menos nesse período de democracia brasileira, e uma nota que, obviamente, coloca pressão sobre o governo de Jair Bolsonaro, num recado que é mais ou menos o seguinte, Fabiola: olha, nós aqui na ONU não temos nenhum tipo de poder para impor sanções contra um presidente que promova alguma ruptura democrática interna no seu país, mas não conte conosco para nenhum tipo de reconhecimento internacional. Então, esse é o recado que é dado, é uma pressão que não se conhecia em termos de eleição brasileira desde pelo menos o final dos anos 80, e, portanto, algo bastante relevante. Fabiola, a ONU, se ela tivesse algum peso de parar algum tipo de conflito, ela pararia primeiro o Vladimir Putin de fazer uma ameaça nuclear ao mundo, né? Então, claro, ela tem sérias limitações em aplicar justamente o direito internacional, em colocar em funcionamento aquela declaração já de 1945, depois a de 48, etc. Então, qual é o poder que tem? Então não vai mandar a polícia para prender, então não serve para nada. Não, não é bem assim. O que ela tem, justamente, é o poder de constrangimento internacional e o poder, basicamente, de dizer que uma certa atitude ela não é reconhecida no mundo. Na prática,
E você poderia dizer, mas, como o Sakamoto disse, nós estamos nessa nova era. Nessa nova era, tanto faz, né? Se a ONU disse isso ou se disse aquilo. Não é bem assim. Por quê? Porque daí o presidente viaja ao exterior e não é recebido por ninguém. Porque justamente existe uma instituição do tamanho da ONU que diz, basicamente, nós não estamos reconhecendo isso que está acontecendo no país. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós já temos exemplos muito claros de acordos comerciais, de investimentos que não são feitos no Brasil por conta justamente de temores em relação ao que pode acontecer com o Estado de Direito. Então, tudo isso conta, não conta para o dia seguinte, não há uma operação militar da polícia da ONU que vai e prende o presidente, não é nada disso, não existem sanções, mas o impacto negativo para o Brasil é muito significativo e ele é real. E aí, a parte mais dramática dessa história, se esse impacto é real, não é o presidente que sofre as principais consequências, é justamente a população, porque fica sem os investimentos estrangeiros, fica sem a estabilidade internacional e fica, claro, sem os fluxos de eventuais ajudas internacionais ao país. Bem, primeiro, é claro que no Brasil a gente tem que levar em consideração que o que vale é a autodeclaração. Porém, mesmo com a autodeclaração do indivíduo, isso pode ser questionado. Até na questão de cotas nas universidades, você tem comissões, né, que são a antiga reivindicação do movimento negro, comissões para verificar se determinada pessoa que se declara pardo ou preto realmente são, né, ou não. Né, por conta exatamente das cotas. Né? Lembrando que quando a gente fala de negros no Brasil, a gente está falando de pardos e de pretos, com uma diferença de cor de pele, de alguns traços étnicos, né? Mas pardo e preto acaba sendo, entrando nesse grupo negros. Né? E o ex-prefeito de Salvador, ele, ao que tudo indica, né, é uma novidade, né? Ele se declarar como negro, né? Se declarar como pardo, né? É uma questão um tanto quanto pitoresca, né, para não dizer um pouco irresponsável, até porque não basta se ele se declarasse assim, então por que durante toda a sua vida política ele não colocou isso como um dos pontos principais? Por que ele não puxou isso? Por que ele não puxou, ele se declarou antes, né? Por que ele se declara isso exatamente numa campanha eleitoral de um estado que tem uma quantidade muito grande de negros? Salvador é a capital mais negra do Brasil, né? E há uma quantidade muito grande de eleitores negros, parece que ele se coloca isso para conseguir voto, pura e simplesmente. Quando ele fala que é essa pessoa que está defendendo tudo isso, quem é? Quem é? Senti falta dos nomes, Fabiola. Senti falta do nome Bolsonaro em primeiro lugar, porque qualquer bolsonarista vai ler isso aí e falar, tá bom, Bolsonaro é tudo isso também, posso votar no Bolsonaro. Agora, para quem que ele está apoiando, eu acho que no coração dele o Fernando Henrique apoia a terceira via, mas com as vicissitudes, com a situação do momento, talvez ele se veja na situação de votar no Lula. Qual?